Oi, tudo bom? Eu sou a Lu e esse é o Biscoitinho da Sorte Diferentona. Seja muito bem-vinda. Bora lá? Então, entre novembro e dezembro do ano passado, eu tava determinada, assim. Tipo, eu queria muito sair das redes sociais. Especialmente do Instagram, que, enfim, tem uma relação meio tóxica. E a minha saúde mental, ela tava tendo aqueles altos e baixos, típicos de final de ano, assim, que você começa a pensar se você fez as escolhas certas, se você aproveitou bem o seu ano, enfim. Mas a real, que tava me deixando meio maluca, era que eu sentia que o meu tempo, ele tava se esvaindo, sabe? Eu ficava horas na rede social e no final do dia eu sentia que eu não tinha construído nada, sabe? Me dava uma sensaçãozinha de fracasso. É meio difícil de explicar, mas eu acho que vocês conseguem se relacionar. Talvez vocês sintam a mesma coisa. E o que aconteceu, na verdade, que realmente me trouxe a motivação que eu precisava pra sair? Tinha sido um final de semana e tal. Aí na segunda-feira eu fui pro trabalho. E tinha uma amiga, né, que eu adoro, assim. E ela também é do meu time, assim, que curte fazer macramê. E aí, eu comecei a contar pra ela, assim, tipo, do projeto que eu tinha preparado no final de semana, que eu tinha ficado tão obcecada no projeto que eu tinha terminado ele em 2 dias. Toda orgulhosa, sabe? Eu tava super empolgada, realmente eu queria contar pra ela isso. E aí, quando eu falei que eu comecei o projeto, assim, tipo, eu puxei o assunto, ela falou assim, eu vi, é bem bonito, eu vi no seu Instagram. Cara, a conversa acabou. Tipo, ela morreu. Sem antes mesmo eu conseguir expressar tudo. Eu tava tão animada, eu queria tanto contar como foi, como eu escolhi a linha, porque eu escolhi aquele projeto, pedir dica pra ela. Sabe, eu realmente queria fazer uma troca. E enquanto eu tava fazendo macramê no final de semana, eu tinha pensado nela, sabe? Naquela hora ali eu deu uma murchadinha, sabe? Aí, isso meio que ficou o dia inteiro comigo. Esse meio fracasso, de novo, de eu não conseguir engatar na conversa. E aí eu comecei a pensar que, acho que a rede social não tem nada de social mais não. Na verdade, ela tinha acabado de destruir a única interação social verdadeira que eu poderia ter tido sobre aquele determinado assunto, assim. Cara, eu fiquei muito impactada, assim, muito triste. E foi aí que eu percebi que eu tava me expondo demais. Engraçado, né? Tipo, eu pensei, pra eu poder construir de novo interações verdadeiras, em que as pessoas se interessem pela minha vida, eu vou ter que parar de me expor. E foi aí que eu consegui forças pra sair de verdade do Instagram. Muito doido, né? E eu fiquei 28 dias sem usar. Minha criptonita, né? E eu até tinha selecionado pra desativar a conta, né? Deletar a conta. Mas acabei voltando atrás, enfim. Só que nesses 28 dias rolou mesmo um detox, sabe? Tipo, eu realmente consegui perder aquele hábito de pegar o celular, verificar o celular várias e várias vezes, procurar atualização e tal. É muito esquisito. É realmente um movimento involuntário do corpo, assim. Tipo, você não percebe, você já tá checando o celular. Nossa, eu fiz muito, assim. E depois de um tempo, fica aquela abstinência de você abrir o celular e não ter a rede social, porque eu deletei a rede social, né, dos aplicativos. Então, o que acontecia era isso, era tipo um momento de automático, e aí depois do automático eu percebia o que eu tava fazendo, aí eu guardava. E mesmo que eu não percebesse, que eu continuasse procurando, não tinha nada, o meu celular ficou super sem graça. Inclusive, acho que é uma boa dica, assim, pra quem tá querendo reduzir o tempo do celular. Eu instalei um aplicativo. O primeiro foi Minimalist Phone, que é basicamente, ele muda o layout do seu celular, ele tira todas as cores e deixa todos os ícones como lista. Você não tem mais as imagens e você não tem mais as cores, ele fica em preto e branco. Torna o celular um pouco mais chato, mas vou te falar, traz uma paz muito grande, assim. E quando você abre o celular, você tem que procurar o que você quer, você realmente tem que ir atrás. O seu cérebro não vai no automático, porque você tem que lembrar o nome do aplicativo que você está procurando e tal, e a razão pela qual você foi lá. Então, achei muito bom. Depois de um tempo, eu troquei pelo Zenfone, que é o que eu tô usando agora. Porque o Minimalist Phone tava dando uns bugs no meu celular. Mas, cara, sem zoeira, funcionou demais, assim. Eu super recomendo pra quem tá
querendo diminuir e tal. E outra, o celular agora me dá uma calma. Quando eu abro pra procurar seja lá o que for, não vem 1 milhão de informações, sabe? Tipo, não vem imagem, não vem foto, não vem nada. Só, tipo, essa tela preta, que parece um pouco monótona, mas depois de um tempo você fica mais tranquilo, sabe? Tipo, o celular realmente não te estimula em excesso. Eu achei muito, muito bom, assim. Não é publi, galera. Foi só uma parada que eu achei útil. Não sei se vai ser útil pra vocês, mas enfim. Uma outra parada desses 28 dias que eu achei super interessante, mas pode vir também com um ar frustrante, e aí eu vou, sei lá, dar um spoiler pra você, porque aí você já sabe meio que o que esperar, é que quando você tá fora das redes sociais, você tem que ter aquele esforço adicional de contactar os seus amigos. E aí eu digo redes sociais, mas eu tava usando ainda o WhatsApp, porque o WhatsApp não é viciante pra mim. Mas se for o caso, aí você vai ter que, sei lá, usar mensagem de texto, telefonar, e aí vai exigir um outro nível de comprometimento, né? Mas, enfim, eu tipo, comecei a entrar em contato com esses amigos mais próximos, com quem eu realmente queria interagir, eu sabia que ia rolar uma interação interessante. E aí rola esse negócio muito engraçado, que é tipo, você manda mensagem pra pessoa, aí a pessoa vai ver e depois ela vai te responder. Então é tipo, tem o seu tempo de mandar a mensagem e tem o tempo dela de resposta. E você tem que perceber que é isso assim, isso se chama troca. Porque, bem ou mal, a mensagem, o celular, ele vai estar no bolso da pessoa e a sua mensagem vai chegar a qualquer horário. E aquele qualquer horário pode ser que a pessoa esteja, sei lá, numa consulta do médico, ou resolvendo o problema do filho na escola, ou fazendo compras, ou no banheiro, enfim. Tipo, esse é que é o lance. Antigamente, o telefone, ele ficava preso na parede. E aí, você tinha que se deslocar até o telefone. Poderia ser que alguém estivesse em casa e atendesse, ou poderia ser que não. Inclusive, tem uma história muito boa, que me contaram muitos anos atrás, que era essa menina que foi no começo da época de celular e tal. E ela não tinha celular. Então os amigos ficavam meio doidos com ela. Falavam, pô, mas você não tem celular? Ela, não, é muito simples. Se eu tô em casa, você vai conseguir falar comigo pelo telefone. Você vai me ligar, eu vou estar lá, vou responder. Se eu não estiver em casa, significa que eu já tô fazendo alguma coisa. Então eu não preciso ser interrompida. Não faz o menor sentido ter celular. Gente, eu acho... Isso é tão demodê, mas isso é tão da hora, sabe? Que é muito real. Se você já tá no momento, vivendo o momento, experimentando o momento, pra que você vai ter um celular que vai te interromper, né? Mas enfim, desculpa, fugi o ponto. Eu achei essa parte muito interessante, assim. Demorou um tempo pra eu me acostumar, mandar uma mensagem e às vezes não obter resposta, ou obter uma resposta muito tempo depois. Eu tenho uma amiga, inclusive é como se a gente se comunicasse por carta, porque eu mando a mensagem pra ela, aí ela me responde entre 5 e 15 dias úteis. Então, assim, é muito engraçado, mas eu sei que ela tem filho, ela tem uma rotina completamente diferente que a minha, e a gente tem fuso horários diferentes, então, assim, você também, quando você tá procurando interação nesse nível, você tem que entender que a pessoa tem o tempo dela também, sabe? Então, tipo, não é que ela não te dê valor, ou que ela não te respeite, ou que ela não esteja interessada em você. Às vezes é só o timing, que é ruim. Pegou a pessoa num momento que ela não tava legal pra responder, ou que ela não podia te responder, enfim. Então, tenha isso em mente quando você for... sei lá, se você for experimentar isso. Tenha isso em mente. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência com os outros, assim. Outra parada que eu acho que é interessante puxar também é que eu testei isso com várias pessoas. Eu mandava mensagem no WhatsApp pra diferentes pessoas, em diferentes horários e com diferentes assuntos, né? Tipo, eu descobri que, por exemplo, você perguntar, como é que tá a vida? É muito vago. Não ajuda muito no diálogo. Então, eu colocava períodos mais curtos, tipo, como é que tá seu dia hoje? Ou, o que você fez de bom no final de semana? Ou, poxa, me fala uma novidade que tá acontecendo essa semana pra você. Eu tentava colocar uns espaços de tempo mais curtos, porque às vezes eram pessoas com quem eu não tinha me comunicado nos últimos meses e pessoas com quem eu não tava trocando há várias semanas, qualquer coisa assim. Então, muita coisa pode acontecer e às vezes a pessoa pode estar realmente num momento ruim e aí te responder, tipo, não, a vida tá uma droga, tá tudo ruim. Ou então falar, tá tudo ótimo, mas na verdade ela tá passando por alguma crise. Enfim, então, tipo, quando você dá um espaço de tempo mais curto, isso faz com que as pessoas consigam mensurar melhor como te responder.
E também faz com que o assunto seja mais interessante para elas, né? Quando você coloca um espaço curto, é tipo, o que tá acontecendo agora? Então ela consegue te dar um update do que ela tá fazendo. Enfim, só que ao mesmo tempo eu também percebi que certos amigos que eu tenho não funcionam para esse tipo de interação, porque eles não gostam desse tipo de interação. E aí são pessoas que geralmente dão respostas monossilábicas, ou pessoas que falam muito brevemente, assim, tipo, sem te dar espaço pra continuar a conversa. Você vê que a conversa começou e morreu ali. E aí foi interessante. Então, tipo, de uma certa forma, sair das redes sociais me trouxe pra perto de alguns amigos, mas me afastou de outros, porque tem outros que preferem a interação nas redes sociais, preferem que eu curta, comente nas fotos que a pessoa tá postando, porque ela espera que você meio que acompanhe elas por ali. E aí, beleza, né? São dois mundos e tal, às vezes não dá. Teve uma amiga que, gente, eu agradeço muito ela, porque ela é muito gente boa e me apoia pra caramba. Respeita todas as minhas doideiras, tudo que eu tento fazer, ela me apoia 100%. Vou deixar um beijinho pra ela aqui, que ela sabe. E aí, ela foi a pessoa que mais foi ao meu encontro, assim, porque, sei lá, ela tinha experimentado um vestido, aí ela falou, você não viu? Eu falei, não, amiga, eu tô fora das redes sociais. Ela, não tem problema, ela foi, me mandou a foto do vestido. Tipo, ela realmente foi ao meu encontro. E aí isso deu um quentinho no coração, sabe? Porque ela não só respeitou, mas ela jogou o jogo comigo, sabe? E aí isso realmente me deu mais fôlego pra continuar tentando resistir às redes sociais. E, enfim, tipo, eu acho que foi uma experiência muito interessante, e eu digo foi porque eu voltei para as redes sociais. Aconteceram uns pequenos percalços no começo desse ano, e aí, enfim, agora eu tô meio presa em casa e tendo que interagir como dá, e aí rede social acaba sendo uma fonte de entretenimento, uma fonte de contato com as pessoas, enfim, e é isso, no começo do ano eu tava realmente precisando desse tipo de entretenimento. E agora, na verdade, eu tô me sentindo um pouco mais saudável na minha relação com as redes. Embora eu esteja ficando muito tempo, mas eu ainda assim tô conseguindo dividir esse tempo ficando na rede, tirando coisas interessantes. Então, assistindo um influencer que eu gosto, falando sobre algum assunto interessante, alguma coisa que me faz pensar, alguma coisa que me faz refletir, alguma coisa que traz papo na mesa com meu marido. Então, tá sendo bacana a forma como eu agora tô interagindo com as redes sociais. E eu acho que foram esses 28 dias, por incrível que pareça, 28 dias que realmente me ajudaram a ter uma outra perspectiva da rede social. Eu acho que é isso, a gente tá sempre mudando, né? Não dá pra gente ficar nessa vibe de que a gente é uma coisa só o tempo todo. Não, às vezes a gente vai mudar um pouco, às vezes a gente vai voltar, às vezes a gente vai andar pra trás de novo. Eu sei que a minha relação com rede social mudou, mas ainda não, sabe, não dá pra brincar. Se eu der mole, eu vou ficar de novo, horas a fio, acompanhando, me comparando, vivendo a vida dos outros, enfim. Então tem que realmente tomar bastante cuidado com isso, assim, eu particularmente acho. Agora, desse processo todo, assim, eu realmente consegui sentir essa diferença nítida entre os amigos que gostam desse tipo de interação meio analógica quase, e os amigos que realmente estão muito nessa lógica da rede social e que é difícil você quebrar. Uma outra coisa é sobre conversa, cara. Conversa é uma coisa que tá mudando. Não sei te explicar. Porque como eu converso muito com meu parceiro, a gente troca muita ideia, etc., eu meio que me acostumei com esse negócio. Eu falo, aí ele fala, aí eu rebato. Então tem, assim, uma troca, né? Que vai e volta. Aí, às vezes, o assunto para, a gente fica em silêncio. Aí, daqui a pouco, a gente volta no assunto. Então, porque a gente tá ao vivo, essa interação, nós dois. Quando você tá falando com alguém no celular, por exemplo, você, às vezes, não tá fazendo só aquilo. Você tá, tipo, conversando com a pessoa, mas, sei lá, tá lavando a louça. Ou tá, não sei, varrendo a casa. Normalmente, você não tá sentada conversando com aquela pessoa. E isso faz com que você tenha menos atenção na conversa e talvez um pouco de menos paciência também, assim. Então, tipo, às vezes a pessoa fala uma coisa e você tá só esperando a sua hora de falar. Então, eu também achei interessante esse negócio da rede social, de eu sair da rede social e perceber esse lance que às vezes a gente só quer falar, a gente não tá nem ouvindo mais, assim. E aí volta um pouco pra lógica dos posts, da galera com raiva, né,
postando, respondendo post dos outros, você tá errado, não sei o quê. Porque às vezes você só quer falar, e aí tem essa questão também que você tem que levar em consideração quando você tá buscando esse tipo de interação. Mas, assim, o resumo da ópera eu achei muito interessante sair da rede social. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma forma de usar de um jeito um pouco mais, entre muitas aspas, saudável. Porque você realmente pode usar a rede social como uma forma de você olhar um pouco a vida da pessoa. E aí, quando você entrar em contato com ela, você entrar em contato puxando aquilo que você viu. Então, tipo, vi que você foi em tal lugar, como é que foi a experiência? Ou, vi que você comprou tal coisa, você comeu tal coisa. Inclusive, eu tenho feito isso um pouco, assim, com alguns amigos que eu não tenho tanto contato, alguns conhecidos praticamente. Sei lá, às vezes um livro, eu pergunto sobre o livro, porque eu realmente gosto muito de ler, então é sempre legal, né, ter uma dica de livro, e aí a pessoa pode me dar uns spoilers, contar e tal, depende da animação da outra pessoa também. Então, eu não sei, eu acho que a rede social, ela é um problemão, mas eu também acho que tem um jeito de você usar ela de forma mais positiva também, assim. Eu não sei. Cara, posso estar viajando. O que você acha, sabe? Tipo, sinceramente, como é que você se vê com a rede social hoje em dia? Eu acho que é um assunto que ainda a gente vai pincelar muito mais aqui, mas eu achei legal trazer essa experiência, porque foi uma experiência que mexeu muito comigo e que eu ainda tô colhendo frutos. Então, talvez valha você experimentar ou adaptar para sua rotina e ver se te serve de alguma forma. Não sei. Mas achei que valia a pena conversar sobre isso hoje e trazer esse ponto de vista, né, que dá pra você ter outras interações sociais, que não só pelas redes. E que talvez essas outras interações sociais tragam muito mais frutos do que da rede. Eu, por exemplo, me sinto muito mais preenchida com essas conversas que eu tenho tido do que com as conversas de rede social, que são muito mais rápidas, eu acho. Nossa, percebi que eu falei pra caramba. Acho que é um assunto que realmente eu gosto. Espero que tenha sido interessante pra você. E, bom, a gente se fala em breve. Um abraço.